Meu nome é Priscila Brum, eu sou professora do Realize Concursos, assim como o professor Arildo Amaral, que também é professor do Realize, e sempre quando sai um edital, no estado do Rio de Janeiro ou na região sudeste, em sua maioria, a gente faz análise do edital, sempre que possível nós fazemos análise do edital e disponibilizamos gratuitamente na internet para aquelas pessoas que têm algumas dúvidas. A análise do edital, ó, falei errado, que a análise do edital a gente fez semana passada, né? A gente comenta sobre o edital e sobre a banca, que é o que nós estamos fazendo aqui, no caso, no dia de hoje. Está projetando aí? Nós vamos falar alguns aspectos da banca, explicar mais ou menos como é que funciona o perfil da banca. Nós teremos a presença também da professora Marina Soares, que está em aula e deve ter viajado, está chegando por aqui, que vai comentar, assim, da parte mais temida, digamos assim, do edital, né? Que é uma disciplina totalmente, praticamente, desconhecida pelos candidatos que farão a prova. Então, ela vai vir, porque ela é a professora que ministra essa disciplina no curso, e ela vai comentar acerca da abordagem que vai ser usada por ela para trabalhar com os alunos do curso. Assim como o professor Arildo Amaral vai trazer a abordagem que a gente costuma trabalhar para desenvolver aí os conhecimentos pedagógicos e a legislação educacional. Sejam muito bem-vindos, nós estamos gravando. Arildo, você consegue abrir aí a tela? Consegue fazer isso para ficar mais amplo? Porque, antes de nós começarmos, eu gostaria de sinalizar uma coisa super importante. Eu percebo que nessa live tem muita gente que é nova para a gente. Nós somos novos para vocês e vocês são novos para nós, né? Que nós já trabalhamos em concursos da região dos Lagos e Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, desses últimos 2 anos. Mas, assim, para Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, que também está para sair, nós estamos começando a trabalhar agora. Né? Então, a gente faz todo um estudo para iniciar o processo de ensino aí, para direcionar da melhor forma para vocês conseguirem atingir o objetivo, que é ficar dentro das vagas. Sugiro, inclusive, que nós temos mentorias no nosso curso, e essas mentorias, elas gratuitas também, através do YouTube, elas dão direcionamento de estudo, é importante para quem está muito tempo sem estudar, tá? O que eu ia falar é o seguinte: por que nós fazemos através do Google Meet e não através do YouTube, com live ao vivo do YouTube? Porque nós gostamos da interação. Às vezes o aluno está com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, então ele tem a liberdade de abrir o microfone, falar, comentar, até acrescentar alguma informação, se for o caso, tá? Então vamos lá, pessoal. Sobre a banca. A Fundação Dom Sintra, ela é uma fundação da Universidade Católica de Petrópolis, né, como acredito que a grande maioria saiba. Já teve diversos concursos realizados para diversas instituições importantes, né, não só municípios, mas instituições também governamentais que são importantes, porém, recentemente, não está com nenhum certame, de acordo com o próprio site, ativo, né, de concurso público. Então, a gente pegou todas as provas disponibilizadas pela banca para traçar o perfil da banca, porque é a partir daí que a gente começa a trabalhar. Na verdade, a gente trabalha muito com o perfil da banca, né? A gente trabalha para o aluno ser aprovado dentro das vagas, porque hoje em dia o concurso público está muito concorrido, cada ponto faz a diferença. Esse concurso tem até uma especificidade acerca dos títulos que nós comentamos na live, na análise digital, que é a questão de aceitação de cursos técnicos e curso de 80 horas, se não me engano, se não me falha a memória, que é muito difícil acontecer em concurso público, geralmente isso acontece mesmo em processo seletivo, mas que é um diferencial que vai trazer, que é importante para aqueles que vão prestar esse concurso, porque cada ponto é muito importante, gente. E hoje em dia, só fica nas primeiras posições aqueles que estão muito preparados para praticamente gabaritar a prova. Então, assim, é muito difícil. Não é muito difícil, né? É recorrência, constância e disciplina. Isso aí você precisa estar estudando,
frequentemente, você precisa se atualizar, você precisa conhecer aquilo que está no edital, o que a banca vai cobrar. Uma vez que a banca não apresenta bibliografia, a gente trabalha com contexto generalizado acerca dos tópicos do edital, né, as abordagens possíveis que podem vir na prova, de acordo com o perfil da banca. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Passa aí para mim, Arido, por favor. Arildo, pode passar aí o slide aí para mim, por favor. A professora Marina chegou, gente. Então, Raquel, na verdade, assim, eu achei um pouco, respondendo a questão da Raquel, vou até fazer vou até ler aqui a pergunta para a galera entender. Ela disse que não ficou claro no edital sobre os cursos técnicos na prova de título. Nós vimos isso sim. Eu não posso dizer a você que Deixa eu só... dizer que os estudantes aumentarem... Cristiane, vou só pedir para você fechar o seu áudiozinho. Eu vou fechar. Não ficou claro para mim também, né? Nós fizemos análise do edital, né, Arilda, no último sábado, porque, assim, lá nos títulos está dizendo o seguinte, que você não pode... não contabiliza título aquilo que está abaixo do requisito mínimo para o seu cargo. Então, de fato, eu entendi que os títulos dos cursos técnicos, né, e do curso de 80 horas, talvez só sirvam para os cargos de ensino médio, que é secretariado escolar, que, no caso, precisa de um requisito mínimo geralmente, né, do curso técnico de secretário escolar, e do educador da educação infantil, né? Então, eu creio que esses títulos do ensino médio, do técnico, seja somente mesmo para esses cargos de ensino médio. O superior, que é assim, uma coisa que nos surpreendeu também, uma vez que não tem concurso no Rio de Janeiro, não tiveram concurso no Rio de Janeiro nos últimos tempos, cobrando nível superior, só o do município mesmo do Rio, que cobrou para a PEF, que é professor de ensino fundamental, isso foi em 2019, né? Até o de educação infantil eles colocaram nível médio, e Petrópolis traz essa cobrança de professor de anos iniciais e educação infantil de nível superior. Esse cargo de educador da educação infantil, ele é para o nível médio, mas ele não é professor, né? É uma pessoa que vai ficar ali tipo um auxiliar de creche, pelo que eu entendi, pela descrição do cargo, e até mesmo pelo que vai cair na prova, suponho que seja essa função que essa pessoa vai executar, tá? Então, eu devo sugerir que vocês levem em consideração somente que esses títulos de técnico e curso de 80 horas seja para os cargos de nível médio. É claro que aqueles que acharem que precisam mandar, eu vou fazer para professor de anos iniciais, para nível superior, mas eu quero mandar o curso técnico que eu tenho, que é a área correlata da educação, né, dos anos iniciais, então você pode mandar, não tem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é chegar lá e a banca não aceitar os seus títulos. Beleza? Vamos lá. Essa coisa da exigência do nível superior, conforme eu falei com vocês, é uma exigência atípica no estado do Rio de Janeiro, não a nível Brasil, tá? Sim, é a nível do estado do Rio. Nós tivemos aí muitos concursos, ainda teremos alguns concursos que estão para acontecer, e a expectativa não é que tenha essa exigência de nível superior para os anos iniciais, né, e educação infantil, somente para o Fundamental 2, obviamente. E por isso acaba nos surpreendendo. No último concurso de Petrópolis, eles cobraram o nível superior somente para os anos iniciais. Professor de educação infantil foi nível médio. Agora eles fizeram diferente, né? Estão apresentando aí toda a parte docente para nível superior, tá? É uma banca tranquila. Eu até mandei uma mensagem para a Marina para falar acerca disso. Não sei se a Marina viu, que você viu a específica de história, Marina? Que nós somos de história, somos professoras... Sim, e também essa de História e Geografia, ela está bem dentro de História, Geografia, Turismo e Educação para o Trânsito, ela está bem dentro do que você está falando. São questões que não dá para fazer macete, são questões extremamente específicas que tem que ter o conhecimento consolidado.
Exatamente. E são assim, na verdade, são questões simples. Não é aquele testamento e respostas longas. São questões objetivas e diretas, porém são questões que exigem conhecimento do candidato. Então, assim, o que acontece, gente? A gente aqui do Realize, a gente não trabalha com macete, né? É claro que é uma coisinha ou outra de português, assim, só para ajudar a lembrar, a gente trabalha. O que a gente não faz é ensinar somente macete, a gente traz conteúdo. Por quê? Porque a gente não acredita que isso funcione, né? A pessoa que só aprende o macete da crase, né? O macete do não sei o quê. É bom você saber? É bom para te ajudar em algum momento. Vai chegar um ponto que vai ter alguma banca que vai te cobrar uma questão e essa banca ela não vai permitir que o concurseiro maceteiro marque o X na opção correta, né? Embora não tenha bibliografia, costuma trabalhar com autores, eu creio que o Arildo vai falar acerca desse assunto, porque é muita cobrança de autor, muita, eu fiquei impressionada, inclusive com a diversidade de autores que eles cobram na mesma prova, assim, surreal, tá? Isso, assim, eu achei realmente muito atípico, geralmente as bancas cobram, sim. Quem cobra aí mais autor, que eu estou me lembrando agora de cara, por exemplo, é Seduc, né? A CEPERJ cobra muito autor. Agora, essas bancas que costumam fazer o concurso do Estado do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro como um todo, né, dos municípios do Rio de Janeiro, elas não costumam vir com essa carga autoral que vem que a Fundação Dom Sintra trabalhou nos últimos editais, tá? Então, assim, é claro que tudo que nós estamos falando aqui agora é passível de mudança, tá? A próxima prova, a prova de Petrópolis, pode ser totalmente diferente, mas a probabilidade é que isso não aconteça, tá? Que continue nesse mesmo ritmo. Outro aspecto que eu observei, questões elaboradas com a redação da lei. Então, assim, o professor Arildo Amaral, em suas aulas, ele traz todas as modificações, as atualizações de todas as legislações, né? E você tem que saber a redação. O que você saber da redação? Saber exatamente o que está escrito na lei, né? Porque a banca vai lá, vai mudar uma vírgula, vai mudar uma palavra, e você vai errar. Isso é um fato, e você vai errar achando que está acertando. Então, assim, o que eu estudo, né? É o que a gente vem com uma live para traçar o perfil da banca, mas é inevitável que nós falemos a respeito disso, porque você precisa saber. Estuda a disciplina recorrência, né, e constância, porque você vai precisar saber a redação da lei, você vai precisar saber a redação do ECA, da LDB, da LBI, e entre outras legislações que estão dispostas lá no edital, tá? Uma coisa que eu achei extremamente interessante, não sei se vocês repararam, o Arildo e Marina, é que a banca trabalha com temas da atualidade. Então, ela traz o texto de língua portuguesa, geralmente, né? Geralmente, com um tema da atualidade, ela trabalha em cima desse tema da atualidade, ela traz as questões todas da prova que forem possíveis, ela trabalha dentro de um contexto de atualidade. Então, ela é uma banca que trabalha contextualizando, fazendo aquilo geralmente, vou até arriscar, Arildo pode até brigar comigo se eu estiver errada, mas aquele conceito de Paulo Freire, de trabalhar dentro do contexto social, né, das pessoas que estão ali desenvolvendo, no caso, a prova. O que seria o contexto social? É o contexto de vida que nós temos hoje, né? Algo que esteja acontecendo no mundo. Não que ele vá te cobrar isso, a banca não vai te cobrar isso, mas ela vai trazer algo da educação para o trânsito de Petrópolis, da história de Petrópolis, ou do conhecimento pedagógico, ou até mesmo da língua portuguesa, que seja contextualizado com algo do status quo, tá? Seria, na literatura paulo freiriana, o círculo de cultura e as palavras geradoras. É isso aí, círculo de cultura. Acho que círculo de cultura é o mais adequado, né? Eu aqui não sou assim, igual a Arildo, que igual a ele não tem. Né? Uma pessoa que sabe fazer uma explanação excelente. Passa aí para ver se a minha parte já passou, Arildo, ou agora é a sua, que eu não me lembro. Por favor. Gente, se alguém quiser abrir o microfone para falar ou mandar mensagem, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui mesmo para trocar informação, que todos nós somos colegas de profissão, ou aqueles que não são ainda, estão querendo ser, estamos à disposição para responder as questões que nós conseguirmos. Pode falar, Renata.
Pode abrir o microfone, se você quiser. Será que Renata levantou a mão sem querer? Então, eu vou seguir, tá? Se quiser falar, não tem problema nenhum. Arildo, passa o slide para mim, por favor. Como eu já havia falado antes, é o outro isso. Como eu já havia falado antes, questões simples e indiretas, tá? Simples, diretas e objetivas, que exigem conhecimento, conhecimento do assunto. Embora o conteúdo de língua portuguesa seja o mesmo entre nível superior e nível médio, o nível de exigência das provas de nível superior requer um conhecimento consolidado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você... Exatamente o que eu falei anteriormente, assim, quem está acostumado a estudar para concurso, não sei se é o caso dos nossos colegas que estão aqui nessa live, sabe que é muita coisa. Só que você precisa saber. Você precisa saber... Estou até vendo aqui que tem uma colega de português, de literatura e redação, que é a Juliana. Se eu estiver errada, pode até me corrigir, porque eu não sou de língua portuguesa, né? Só sou uma curiosa concurseira. Mas, assim, a análise que eu fiz acerca das provas de língua portuguesa é exatamente essa. Nível superior tem o mesmo conteúdo do nível médio, nível superior com uma exigência muito maior de conhecimento, de você olhar a questão, de você visualizar e você saber o porquê que a letra A está certa e porquê que a letra C, D e B estão erradas, tá? E, fora isso, provas específicas para docente, que são as específicas de português, geografia, história, ciências, inglês, enfim. As disciplinas do Fundamental 2. Vou falar pela minha disciplina, como eu já comentei anteriormente, extremamente fácil. Eu achei uma prova bizarramente fácil, não sei se Marina concorda comigo, assim, surpreendentemente fácil. Não sei se os colegas das outras disciplinas já puderam observar e se já tiveram essa mesma visão, mas a visão que eu tive acerca da minha disciplina foi essa. Então, gente, é isso que a gente queria dar de perfil inicial da banca, tá? Um parâmetro daquilo que a banca é. E agora vai entrar o nosso querido professor Arildo, ele vai trazer assuntos de legislação, de abordagens, né? Como serão abordados os temas de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, e depois vem a professora Marina Soares, tratando daquela matéria, Educação, História e Geografia de Petrópolis, tá bom? Eu estou aqui, qualquer dúvida é só vocês levantarem a mão, abrirem o microfone ou então mandar mensagem, ok? Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. É um prazer dividir com vocês esse espaço de escuta e de fala. Como a Priscila já me apresentou, eu sou o professor Arildo Amaral, trabalho com concurso público desde 2015 e atualmente estou aí fazendo parte do Realize Concursos. Bom, eu queria abrir a minha fala enfatizando uma frase muito importante que eu costumo falar com os meus alunos. Competência requer estudo. E em concurso público não é diferente. O candidato ele precisa ter consolidado algumas competências para uma boa feitura, né, da prova, digamos assim. Porque é a partir da competência que você será aprovado e, sobretudo, convocado para a sua posse. Estudando o perfil da banca, Dom Sintra, eu, enquanto professor de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, percebi que a banca organiza o seu conteúdo, dentro dessa parte, em 3 linhas. A primeira linha, a organização do trabalho pedagógico, história da educação brasileira e legislação educacional. Primeiro ponto, o que, né, essas 3 temáticas apontam para mim enquanto professor, enquanto pedagogo, enfim. É entender que são saberes essenciais para a atividade docente e conhecimentos, sobretudo das metodologias desenvolvidas em sala de aula.
E por onde eu devo começar? Enquanto candidato, enquanto sujeito, né, em processo de preparação para essa prova destinada à Prefeitura de Petrópolis. Só um minutinho que o meu slide não está passando. Professor Arildo, o que trabalha a organização do trabalho pedagógico? Esta parte é importante, pois envolve o processo de ensino e aprendizagem. Quais temáticas atravessam a organização do trabalho pedagógico? A avaliação, o projeto político pedagógico e o planejamento, por exemplo. Como a Priscila já mencionou anteriormente, a Banca Dom Sintra, ela traz literatura de alguns autores. Então, ao pensar em avaliação, a banca, por exemplo, costuma abordar o professor Cipriano Lucchesi, a professora Jussara Hoffmann. Ao pensar na questão do planejamento, da gestão da sala de aula, nas últimas provas, a banca trouxe para a prova o professor Celso Vasconcelos. Então, essa banca específica, ela trabalha muito a literatura dos principais autores, dos principais pesquisadores no campo da educação, dentro da temática da organização do trabalho pedagógico, que é o ponto que nós estamos agora discutindo. É importante ter em mente que, para o professor alcançar o seu objetivo, é preciso que ele consiga organizar todo o trabalho pedagógico. Então, por isso, a banca, ela tem essa linha de frente ao cobrar a organização do trabalho pedagógico, porque é algo intrínseco à ação docente no território da escola. A outra frente de trabalho da banca é a história da educação. Nessa parte, a Banca Dom Sintra trabalha, né, o trajeto da educação e da escola no contexto brasileiro, abordando os aspectos filosóficos da educação, onde entra as tendências pedagógicas, teorias da aprendizagem, entre outros aspectos da história da educação brasileira. Dentro, né, do princípio filosófico brasileiro, dentro das teorias ou das tendências pedagógicas, nós temos, por exemplo, uma grande referência no campo da educação, que é o professor Libânio. Dentro das teorias da aprendizagem, nós temos algumas teorias da aprendizagem. Uma das mais importantes, a teoria do próprio Piaget e a teoria do Vygotsky, que são teorias que, né, atravessam o fazer pedagógico da escola brasileira. Então, é com esses autores, é a partir desses autores que, possivelmente, né, analisando as provas e o perfil da banca, que essa Banca Dom Sintra vai preparar a sua prova. E a linha também, né, muito cobrada pela banca em questão é a legislação educacional. Então, assuntos como a Lei Brasileira de Inclusão, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996, precisam estar em nosso cronograma de estudos. Afinal, são muitos artigos e bastante conhecimento que você precisa dominar. Então, assim como a Priscila já colocou, reitero o apontamento dela, que a banca costuma cobrar a legislação na sua integralidade, conforme prevê a literatura da lei. Ok?
Acho que é isso, Priscila. Foi? Foi. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida com o professor Arildo? Essa parte da prova, ela é comum a todos os cargos, né? Talvez não 100% de educador, né, dos cargos de ensino médio, mas pelo menos uma parte, certamente, ele pega aí com a sua disciplina. Então, agora a professora Marina Soares, ela vai apresentar o direcionamento do estudo para a disciplina de Educação para o Trânsito e História e Geografia de Petrópolis. Pode começar, Marina. Boa noite a todos e todas. A primeira que eu posso dizer assim de cara, né, é uma disciplina muito peculiar em relação a concursos públicos e que assim, é comum ser cobrado conhecimentos gerais. E esses conhecimentos gerais englobam geralmente história e geografia do município e turismo no sentido assim da importância que o turismo tem na economia dentro do aspecto histórico do município. Mas a forma como é cobrado nessa banca do Uncintra, a forma como o conteúdo está no edital, essa primeira parte assim, de considerações sobre o edital, ela é muito particular. Para minha sorte, eu sou casada com um petropolitano e eu sempre notei, assim, né, enquanto historiadora, observei, ele agora está ouvindo, eu observei que tem algo de diferente nele, na família, que falam com certo, a gente pode tirar essa do contexto nacional e trazer para o contexto local, um certo ufanismo de Petrópolis. Sabem o hino, sabem a história, sabem os locais, sabem tudo. Atualmente a gente mora em Araruama, eu também não sou daqui, eu sou de Nova Iguaçu, e não é uma relação que eu tenho com a minha cidade. E aí, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que existe um motivo para essa diferença, para as pessoas, para a família, né, as pessoas que eu conheço de Petrópolis serem assim. Desde o ensino fundamental, eles têm uma disciplina chamada História, Geografia, Turismo e Educação para o Trânsito, desde o início. E essa disciplina abarca desde o ensino fundamental exatamente o conteúdo do concurso. E aí isso me levou a perguntar a ele sobre a educação lá, porque ele nunca falou de professores de fora. Aqui em Araruama, isso é muito comum. Na região dos lagos, na verdade, de uma maneira geral, é muito comum ter professores que são do Rio, professores que estão aqui e vieram de outros lugares. Pessoas que vieram da Baixada Fluminense no Rio, que vieram do Norte Fluminense, ou até mesmo de outros municípios próximos, mas que vêm trabalhar em Araruama e fazem o bate e volta, né? O movimento pendular. Em Petrópolis, isso não é comum. É comum que os cargos sejam ocupados por pessoas que são nascidas e crescidas em Petrópolis. E eles eles já são criados, vamos dizer assim, com essa diferença em relação a quem é de fora. Porque esse conhecimento, que parece tão peculiar, porque são muitos detalhes de história, geografia, turismo, e numa primeira olhada, educação para o trânsito, eles aprendem isso desde novos. Então, assim, a gente já tem uma concorrência muito forte nesse concurso, que exige que a gente estude, que são as pessoas de Petrópolis, as pessoas nascidas e criadas lá. Nessa disciplina, eles têm vantagem. E aí, quando eu olhei o conteúdo a primeira vez, eu falei, gente, mas isso me parece tão confuso, esse conteúdo me parece tão denso, tão extenso. Não vou negar, ele até e a educação para o trânsito é o que mais se destoa. Mas depois, quando a gente dá uma olhada mais incisiva, eu mesma, quando eu olhei assim mais devagar, eu até ri. Eu falei, nossa, eu sou historiadora, e não percebi isso. Todo esse conteúdo, ele gira em torno de história. Até mesmo geografia tem conteúdo, tá ali na área histórica. Turismo tem a ver com a história do município. E a educação para o trânsito é cobrada, inclusive, a história dos meios de transporte na cidade, que é a história dos bondes e assim por diante.
Então, o maior eixo norteador dessa parte do conteúdo é a história. Em geografia, menciona assim, a história, ou melhor, o planejamento de ruas, ou a organização de ruas da primeira cidade planejada do Brasil. Eles são a primeira cidade, eles eram a sede de verão, né, a casa de veraneio do Império. No período do Brasil colônia, como é que era? No período do Brasil imperial. E ali no período do Brasil império, quem aqui é historiador sabe que Petrópolis adquire um importante status junto à família real. Então, o eixo norteador é história nesse conteúdo, incluindo ali alguns conteúdos relacionados ao turismo na cidade, mas esse turismo na cidade, ele tem uma relação histórica, a geografia, que também tem uma relação histórica, e educação para o trânsito, mas também pedindo a história desses transportes. E a educação para o trânsito, ela tem algo de muito interessante, que é a gente pensar no quanto isso é particular, tipo, mas por que alguém cobra educação para o trânsito? Justamente porque quando você conhece Petrópolis, sabe que Petrópolis é cheio de estradas, de BRs, de RJs, que são extremamente perigosas. Eu, por exemplo, tenho muito medo de altura. Atravessar a serra em Petrópolis, para mim, eu geralmente gosto de sentar na janela, eu não olho para o lado, eu não olho para fora, porque eu entro em pânico. Eu não subiria de carro. Por quê? Porque você tem estradas muito perigosas, você tem acidentes, a estrada fica mais perigosa em dias de chuva, e aí se espera um comportamento que dessa pessoa que trabalha na cidade, que atravessa a cidade, tenha uma educação específica justamente no sentido de você evitar acidentes, porque acidentes são muito comuns em Petrópolis. Então, como eu falei, é uma disciplina dada desde crianças, né? Os petropolitanos estudam para serem pessoas responsáveis no trânsito e no concurso. Além da história desse trânsito, se espera que quem vá para a cidade seja educado, tá? Então, assim, a gente estava falando das dificuldades, do quanto cada ponto conta. A Priscila estava falando sobre isso, e eu preciso reforçar. Esse conteúdo são 5 questões, são 5 pontos. Aí vem, eu sempre falo isso com os alunos. Marina, mas são só 5 pontos? Não, gente, são 5 pontos. É muita coisa. O concurso público ele é tão concorrido no Brasil, tão concorrido, que assim, você pegar a diferença entre um primeiro lugar e um, sei lá, 15º, é de 2 pontos. Na verdade, geralmente eu conto a minha história nesse ponto, que de um concurso... Oi? Isso é verdade. No meu primeiro concurso, a minha diferença para o 4º lugar, isso aí ficou muito claro. Foram 3 questões. A minha posição foi 80, dele foi 4. Para vocês verem, assim, eu, por exemplo, tive a experiência de um concurso, mais de 2.000 pessoas inscritas. Em história sempre tem muita gente. Priscila, historiadora, também sabe disso. História sempre tem muita gente. De mais de 2.000 pessoas nas provas objetivas, eu fiquei em 10º lugar. Falei, caraca, eu fiquei muito bem. Mas veio a prova de títulos. A prova de títulos valia até 10 pontos. Então, eu não tinha título nenhum nessa época. Então, se alguém tinha uma especialização, passava na minha frente. Eu desci 25 posições por conta de até 10 pontos. Porque as pessoas tinham doutorado, as pessoas tinham mestrado, as pessoas tinham especialização e eu não tinha nada. Então, até 10 pontos me fez descer 25 posições. Eu tive sorte, vamos dizer assim, porque foi um concurso fora do normal, um concurso com 37 vagas iniciais. Mas a gente não tem, geralmente, essa sorte, né? Porque os concursos vêm como esse. Para ampla concorrência, por exemplo, são 9 vagas, às vezes até menos, são 3. Para 9 vagas, por exemplo, em história, no caso, que eu estava vendo edital. Geralmente, às vezes, são 3, 4, e cada ponto vai fazer essa diferença. Então, uma dica
não deixar essa disciplina de lado, porque ela é a que os petropolitanos mais têm vantagem sobre pessoas de fora. A gente não pode esperar que, como foi o meu caso, eu tive sorte, porque, assim, se fosse um concurso com menos vagas, eu teria levado, a gente sabe lá quantos anos para entrar. Porque a gente sabe que, às vezes, a diferença de espera, sei lá, entre você que está, sei lá, em 10º lugar e a pessoa que está em 4º lugar, às vezes é de 3, 4 anos, tá? Então, para passar dentro das vagas, que é para o que a gente se prepara aqui, primeiro, não dá para deixar essa área de lado, pensar que são só 5 pontos, porque isso está errado. São 5 pontos, é muita coisa de diferença, de uma diferença que a gente já está em desvantagem, e eu tenho, né, o testemunho, vamos dizer assim, de quem viveu em Petrópolis, cresceu em Petrópolis, que geralmente os professores são pessoas de lá. Então, se você não é nascido e criado em Petrópolis, se você é nascido e criado, você tem uma vantagem, e assim, pode estar sendo repetitivo falar sobre isso, mas se você não é, você tem que ter atenção com essa desvantagem. Então, você precisa, como é um conteúdo denso, ter uma metodologia de estudo rigorosa e não deixar essa parte de fora como se fosse inferior. Eu recomendo que se estude tendo um foco histórico. Não, veja bem, um foco histórico. Não um foco na história, mas histórico. Porque todo o conteúdo vai ser atravessado historicamente. Então, por exemplo, você pode estudar o período colonial. Aí você pega lá o que tem de história, o que tem de turismo que é relativo ao período colonial. Marina, mas o que é período colonial? Bem, se você tem dificuldade de lembrar o período colonial, então você, assim, a gente precisa muito sentar, a gente precisa muito estudar, porque é uma das primeiras menções, por exemplo, as Seis Marias. O que eram as Seis Marias no contexto colonial? Porque pergunta das Seis Marias de Petrópolis. Para você saber as Seis Marias de Petrópolis, você tem que saber o que é Seis Maria e o contexto que ela está inserida. E aí é aquilo, modéstia à parte, a gente faz isso aqui no curso. A gente tem, na hora anterior, eu estava dando aula sobre a disciplina de Macaé. Se alguém aqui está presente na disciplina de Macaé, pode falar sobre isso. O conteúdo pergunta sobre capitanias hereditárias, sobre Seis Maria, sobre os jesuítas, sobre esse tipo de doação de terra, sobre a atuação da coroa. A gente está vendo ali o conteúdo, e isso está ali, ó. Gente, para lembrar, Seis Maria é uma porção de terra que era considerada assim, 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 nesse período, na cronologia histórica, como é que isso se encaixa? Porque, assim, tem que saber história, pelo menos, assim, de uma maneira que para a gente que é historiador é considerado básica, mas que para outras pessoas pode ser considerada muita coisa, mas tem que ter essa atenção, por exemplo, em cronologia, porque essa cronologia está rondando todo o conteúdo, porque ela ronda o desenvolvimento de Petrópolis, a importância de determinadas pessoas em determinados contextos, e tudo isso que é trabalhado pela história, tá? E assim, a gente não pode esquecer, acho que agora faltam 7 semanas para o concurso, o tempo está correndo, a gente tem que se planejar, tem que se organizar, e realmente é uma matéria para não ser deixada de lado. E, assim, para finalizar minha fala, a Priscila já fez boa parte dela. Eu confesso que a vocês que eu nunca tinha ouvido falar dessa banca até o concurso de agora. E depois, trabalhando para a gente fazer o material, para fazer essa aula, para nos organizarmos, para oferecer as aulas para vocês, eu vi que é uma banca da Universidade Católica de Petrópolis. Então, assim, mais uma vez, né, uma banca que conhece a região, e as pessoas que estão lá conhecem a banca também, né? Porque Petropolitana é muito ufanista. Então, eu acredito que a gente precisa de uma mola propulsora, precisa desse impulso, e está relacionado ao modelo de questão. O modelo de questão, a gente não pode dizer que é complexo. Não é. Não é nem nível médio, nem nível superior. Isso a gente já tem que estar tranquilo. Não é uma cobrança, assim, absurda. Mas você tem que saber. Uma coisa é ser uma prova cansativa, que é uma prova extensa, que, como a Priscila falou, a CEPUERJ, a COSEAC, da UF, são bancas que fazem textos
enormes, e assim, você erra a alternativa porque você, no meio daquele texto, não viu uma palavra. No texto da alternativa, porque as próprias alternativas têm textos gigantescos. Não é o caso. As questões são feitas de uma maneira bem direta. Então, assim, por exemplo, citam o nome de 5 bairros no primeiro distrito, se eu não me engano foi isso, e perguntam de origem de quais imigrantes é aquilo. Então, assim, você tem que saber quais imigrantes, quais grupos, né, de nacionalidades, os alemães, principalmente, quais os grupos de imigrantes foram para Petrópolis. Aí tem questão que pergunta qual é a estrada que atravessa Petrópolis e leva até o lugar tal. Então, você tem que saber quais são as BRs, as RJs, são os conteúdos, e assim, em nível superior e em nível médio, cobram dessa maneira. São conhecimentos diretos, mas específicos. Não dá para fazer macete. Não dá para a gente pensar que é assim, eu vou resolver. Até mesmo eu, como historiadora, nas questões de nível superior, eu dei uma olhada e falei, isso aqui você tem que saber muito especificamente sobre o período imperial, senão você não resolve, tá? Então, o que eu tenho de direcionamento para dar a vocês é isso. É uma banca de questão que não é complexa, mas de questão que é muito direta. Então, a gente tem que estar muito concentrado nesses pontos, tem que estar estudando bastante, tem que estar focado, porque é o que eu até anotei, como a Priscila falou, eu achei muito legal a frase, é recorrência, constância e disciplina. Eu gostei muito dessa frase dela. E é essa proposta, né, que o curso tem, e os nossos alunos que foram aprovados já testemunham e falam muito a respeito. E é isso, Priscila, era a colaboração sobre a área que eu tinha para trazer. Obrigada. Colaboração. Eu não sabia. Eu não sabia dessa... Eu achei muito interessante essa coisa de ter disciplina desde os anos iniciais, né? Achei muitíssimo interessante, de fato. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida com algum professor? Aproveitem. Agora eu entendi porque que Petrópolis é tão organizado. Total. O trânsito, faixa de pedestre, tudo. Faz muito sentido. Faz muito, não. Não, e assim, é uma família inteira que eu conheço as pessoas de Petrópolis, e assim, não, porque tem um obelisco com o nome da minha família na cidade. Tem muito isso, né? A família do meu esposo tem um obelisco com o nome deles na cidade. E ele sempre fala disso. E aí, eu achando que era assim, só dele ficar falando, no dia da defesa do meu mestrado, estavam ele e minha sogra presentes com um sobrenome alemão, e um dos membros da banca falou assim, acho muito interessante porque tem os fulanos aqui e é o nome da cidade da Alemanha, porque ele pesquisa sobre alemães no Brasil. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, até na minha banca? Então, assim, até no dia da minha banca teve essa questão de Petrópolis, ela é muito marcante mesmo, é muita organização, é tudo muito bem feito, e inclusive a preparação deles desde criança para serem cidadãos petropolitanos. Muito legal, Mariana. Achei muito interessante. Interessantíssimo, de fato. Fiquei até curiosa. Vou até assistir algumas aulas dessa parte específica de Petrópolis que eu não conheço. De fato, mas foi uma cidade extremamente importante. Foi e né? Mas no Brasil, colônia, sem dúvida. E achei sensacional essa sua fala de vários fatos que eu desconhecia. Muito bacana. A Priscila perguntou, Arildo, ela comentou que não viu nos conteúdos da BNCC. E ela diz, acredito que ela até perguntar se devemos focar, né? Se há necessidade de estudar, enfim, essa parte eu realmente não vi, então vou deixar com você. Eu acho importantíssimo estudar a BNCC, levando em consideração que né, um material muito novo, que chegou às escolas recentemente, então pode ser até que tenha alguma retificação no edital, por conta, né, da importância desse documento no campo escolar. Então, assim, dê uma olhada, pelo menos na introdução, entender o caráter do documento, a referência do documento, e bem como que propõe, né, esse documento no campo da educação. Acho importante sim, tá, Priscila? Show.
A Renata perguntou, eu não sei se ela quis dizer o concurso ou o curso. De qualquer forma, eu vou responder da forma que está. Se o curso vai cair as matérias básicas detalhadas, sim. Nós temos um curso começando na segunda-feira, tanto para o nível médio quanto para o superior, a princípio com anos iniciais de educação infantil, tá? Esses cursos, a gente vai abarcar todo o conteúdo do edital nessas semanas que nós temos até a última semana antes da prova. Então, não me lembro qual é o último dia de aula do curso, é quinta ou sexta, mas se for sexta, vai ser sexta-feira a última aula. No sábado, geralmente, a gente tem o aulão de véspera, que é o aulão que a gente bate só questão, depois eu vou explicar para vocês direitinho, e no domingo é a prova, tá? Mas o nosso curso é completo, vai trazer tudo o que está no edital, nesses 2 módulos, cada módulo custa R$230, tá? Eu vou ver direitinho, Marina falou que são 7 semanas, eu achei que fossem 8. Então, se forem 8 semanas, 4 semanas para cada módulo, 230 cada. Mas se forem 7 semanas, então o primeiro módulo vai ser de 4 semanas com 230, e o outro módulo a gente vai fazer um valor diferenciado em função de ter uma semana menos de estudo, tá? Todas as aulas têm material em PDF e ficam gravadas para aqueles alunos que não puderem assistir ao vivo, ok? Todos os nossos professores são concursados, são pessoas que já passaram por esse processo, os quais vocês estão passando aí, né, pelos concursos da vida, tá? São pessoas totalmente especializadas e capacitadas, são mestres e especialistas, não tem ninguém curioso no nosso curso. Então, quem tiver a fim de fazer a sua inscrição, começar com a gente na segunda-feira, só falar com a gente no WhatsApp, na bio do Instagram também tem o link, se alguém quiser ir direto. Tá bom, gente? Importante destacar, Priscila, as nossas redes sociais, que lá nós temos, né, o resultado do nosso trabalho junto aos alunos. Muitos aprovados, muito aluno, muita aluna já, né, empossado. Empossado, não é nem só aprovado, então, assim, é empossado. Empossado. Então, assim, tá com dúvida? Dê uma olhada nas nossas redes sociais e façam as suas conferências, ok? Gente, é isso aí que o querido falou. E agora Cabo Frio homologou, né? Tá sabendo, Marina? Cabo Frio homologou ontem. Homologou, vai chamar em 15 dias ou 45 dias, agora fiquei na dúvida, só para começar a trabalhar em 2023. Então, certamente, a gente tem muito aprovado para Cabo Frio, graças a Deus, e a gente vai começar a soltar essas aprovações aí também no Instagram, assim que as posses forem acontecendo. Tá bom, gente? Todos os cargos, Renata, todos os cargos que nós tivermos curso, nós trabalharemos todo o conteúdo digital, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, então nós vamos encerrar nossa live, agradecendo a participação da professora Marina, e agradecendo a presença de todos vocês, a atenção no sextou, né? Que agora o sextou do concurseiro estudou. Todo dia não tem mais sextou, né? Um grande abraço a todos, um excelente final de semana de estudos para vocês. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau.